Olá, para você que é da classe Política segundo a Bíblia, e nosso objetivo é aprender princípios com a Bíblia, olhando para o mundo, aquilo que Deus tem feito e entendermos qual é a nossa função, qual é o nosso envolvimento de fato com a política, essa ciência, essa realidade da nossa vida que é tão importante para nós, né? Não existem pessoas apolíticas. Todos nós, de alguma forma, temos algum posicionamento, alguma preocupação que mostram quais são os nossos compromissos. E eles podem ser coerentes com a palavra de Deus ou não. O objetivo dessa classe é que nós aprendamos, que nós leiamos o livro, né? Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, que nós sejamos confrontados com aquilo que nós cremos, que porventura a palavra de Deus não afirme ou defenda essa possibilidade, mas ao mesmo tempo que nós desenvolvamos uma compreensão de sociedade a partir da Bíblia, uma compreensão de vida que não seja algo nosso ou de alguma ideologia por aí que às vezes capturou nosso coração, né? De uma forma que a gente coloca nelas nossas esperanças. Então o objetivo não é esse, o objetivo é que nós creiamos no Evangelho e vivamos os desdobramentos dele para nós. Então eu vou orar para nós partirmos para a segunda parte da nossa aula. Nós temos 5 ideias equivocadas, né? E nós iremos lidar agora com mais 2, porque nós já trabalhamos com 3 primeiras, e aí eu vou fazer uma breve, bem breve mesmo, recapitulação, na expectativa de que nós ganhemos tempo e relembremos algumas coisas importantes. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante desse assunto que mexe conosco, que nos desafia. Nós vemos um mundo quebrado, caído, carente do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos da Tua luz, da Tua graça, da Tua ajuda, para que vivamos de modo coerente contigo. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a mim, abençoe aos irmãos que vão ver esse vídeo, seja lá quando for, que eles sejam edificados, confrontados e atraídos pelo Senhor. Que haja da parte do Senhor graça e misericórdia através de tudo que fizermos para a vida daqueles que o Senhor quiser. Abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo congregado aqui e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou mudar aqui esse formato da câmera. Aí. Então, 5 ideias equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Primeiro que nós estudamos, o governo deve impor a religião. Nós vimos que não, isso não é um princípio bíblico, isso não é algo saudável nem para nós, nem para nossa sociedade. E quando isso acontece, pessoas vão ser de muitas formas atingidas. O governo não deve excluir a religião, é algo que temos experimentado como cristãos, né? Em todo o globo, não só aqui no Brasil, mas existe um movimento de descredibilização do cristianismo, uma maneira de abolir, retirar tudo aquilo que faz parte da nossa história, né? Como Ocidente, como mundo ocidental e dos nossos valores. Então, se nós quiséssemos eliminar totalmente a religião, nós precisaríamos do ambiente público, né? Se nós quiséssemos eliminá-la do ambiente público por o Estado ser laico, nós teríamos que apagar a nossa própria história,
nós nem conseguiríamos separar de fato, né? Um exemplo é o estado em que nós estamos, São Paulo, Santa Catarina. Então, quando nós pensamos nisso, a inspiração do nome para o estado veio a partir de valores cristãos. Fora um monte de cidades que carregam isso, né? A história, ela se impõe, a realidade se impõe. E qualquer cristão que fale no âmbito público, ele fala de acordo com as suas crenças. Então, a menos que a gente cale todo religioso que existe, cristão que existe, não tem como isso dar certo, né? A não ser que seja pelo uso de força. E aí a sociedade ficaria desequilibrada. Então, nós temos a terceira colocação, né? Todos os governos são perversos e demoníacos. Nós vimos que não é assim. Nós vimos que não está claro na Bíblia isso dessa forma. Tanto que nós vemos na história do povo de Deus e na história do mundo bons governantes que fizeram avanços, que ajudaram o povo ao qual ele servia, né? Sob o qual ele liderava. E isso facilitou a vida de muita gente, isso ajudou o desenvolvimento de muitas pessoas, né? Então é importante que a gente relembre esses pontos para que os próximos que nós virmos, que nós veremos agora, fiquem bem concatenados no seu contexto. E relembrando, o objetivo dessa classe não é fazer uma discussão política a partir de uma visão partidária, mas nós temos posicionamentos, e no grupo que nós temos de conversa quinzenal também a respeito das aulas, para os membros da igreja que estão interessados, nós temos posicionamentos e nós vamos escrutinizar esses posicionamentos. Nós vamos expor algumas ideias e ver se de fato elas resistem a um questionamento, a um debate que algum irmão possa fazer. O objetivo é que nós cresçamos assim e que nós não criemos espantalhos, né? Falsas ideias a respeito daquelas posições políticas que são diferentes ou que são contrárias àquilo que eu acredito que deveria ser, né? O melhor ou deveria acontecer. Então isso vai ser natural. Nós não lidaremos de uma perspectiva partidária no sentido de que nós não trataremos sobre partidos políticos. Nós não citaremos partido A, B ou C. Então, nós citaremos histórias, nós citaremos casos, e no nosso bate-papo alguém pode citar alguma coisa, mas não é o nosso objetivo discutir a respeito de partidos políticos, seja defendendo ou atacando. Mas nós discutiremos sobre a cosmovisão que envolve todos nós. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua maneira de ver o mundo nesse quesito? Qual é a sua ideologia? O que te movimenta? O que te instiga a votar e se posicionar? E a Bíblia apresenta alguma ideologia que ela apoie? Sim, não? Se não, como nós lidamos com as ideologias que nós criamos e cremos e defendemos? A gente tem que se abrir para aquilo que a Bíblia tem a dizer. Então é bom deixar isso claro novamente. Nosso objetivo não é criar uma perspectiva partidária e resolver os problemas do mundo a partir daqui, de modo algum. Mas é conversarmos sobre aquilo que nós, pelo menos, podemos iniciar, né? Aquilo que nós não devemos pensar, aquilo que nós não devemos caminhar, aquilo que não deve caminhar conosco, né? Não devemos levar aquilo à frente por não ser bíblico, e as possibilidades dentro daquilo que é bíblico para que nós vivamos a nossa vida, para que haja coerência na nossa visão. E nós vamos aqui entrar na quarta visão equivocada,
que é aquela visão que diz que a igreja deve se dedicar à evangelização e não à política. Ela começa na página 58, né? E geralmente a essência ou o resumo dessa visão é assim: devemos apenas pregar o evangelho. Esse é o único modo pelo qual os cristãos têm esperança de transformar o coração das pessoas e transformar nossa sociedade. De acordo com essa visão, né, a igreja é chamada somente para pregar o evangelho e não para falar de política. E alguns adendos aqui, né, interessantes. A igreja, ela deve focar na pregação do evangelho. Ela deve falar sobre o evangelho, ela deve centralizar-se, né, no evangelho, ensinar e ensinar de novo e de novo. Porém, o evangelho tem implicações, né, sobre todas as áreas da nossa vida. E a palavra de Deus tem explicações para todas as áreas da nossa vida também. Deus, ele dá o diagnóstico, ele dá a diretriz. E isso inclui o Antigo e Novo Testamento. Nós cremos no Antigo e no Novo Testamento como palavra de Deus. Não é uma coisa ou outra, mas são ambas as coisas. Importante sempre lembrarmos disso. E o ensino que a palavra de Deus contém no Antigo e no Novo Testamento nos ensinam como devemos viver. Ele cita alguns autores, né, com algumas colocações, mas eu gostaria de entrar aqui, essa aula vai ser mais rápida do que as anteriores, eu gostaria de entrar aqui nesses pontos, e não são muitos que são colocados, né? A igreja deve se dedicar à evangelização e não à política. Logo, alguns evangélicos dizem que devemos apenas pregar o evangelho, e esse seria o único modo pelo qual os cristãos poderiam transformar o coração das pessoas, transformar a sociedade. Foi isso que lemos. Então, é verdade que o evangelho transforma os corações das pessoas e, consequentemente, transforma a sociedade. Porém, se nós tivermos uma sociedade mais segura, mesmo que não tenham pessoas cristãs, vamos supor que tenha um jeito de impedir pessoas de continuarem cometendo crimes, mesmo que elas não se tornem cristãs. Isso não é benéfico? Não é bom poder andar à noite sem medo de ser assaltado? Poder deixar o seu carro na porta da sua casa de um dia para o outro sem correr o risco de ser assaltado? Ou sem aquele medo da sua filha que vai voltar de ônibus à noite? Enfim, não é só o evangelho em si que pode trazer alguma qualidade de vida para nós. O evangelho nos salva, ele é tudo para nós. Mas quando nós pensamos em sociedade, se diminuir a questão da criminalidade, a nossa qualidade de vida melhora. Então, um exemplo bem curto. Mesmo que nós não façamos todo tipo de ação a partir do evangelho, diminuir os nossos problemas já ajudaria bastante. Aumentar a nossa liberdade de pregar o evangelho, ou os empecilhos, né, burocráticos que são erguidos, seja para abrir uma igreja ou para, né, manter uma associação cristã, ajudariam muito na obra de inúmeras formas. Então, se nós não tratarmos sobre política na igreja, nós não teremos uma compreensão daquilo que Deus trata na Bíblia. E o Gruden cita aqui, né, que o evangelho não é apenas crê em Jesus e seja perdoado de todos os seus pecados, cresça em santidade e vá para o céu. Não é só isso, mas é uma boa nova como um todo. Nós ainda estamos desse lado da realidade, desse lado da vida, não sabemos quando Cristo voltará, e nós podemos cuidar do mundo, nós podemos promover bem e paz. Então, se nós lembrarmos de Mateus 28, 19 a 20, muita gente esquece do que está escrito aqui, né? Diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não acaba aí. Todo mundo geralmente decora só até aqui, né? Diz, ensinando-lhes a quem? A quem for batizado, a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Então, o cristão ele não só reduz a prega, batiza e pronto, mas todas as coisas que Cristo ensinou, todos os ensinamentos dele que têm desdobramentos públicos, né, para a vida social, são tão válidos quanto os outros. Então, nós precisamos ensinar toda a verdade de Deus, não apenas algumas verdades que apontam para o futuro, mas as verdades da vida aqui. Seja como tratar a sua esposa de maneira bíblica, amorosa, seja como tratar os seus empregados ou colegas de trabalho. Inclusive, se você pode ser um empresário, a Bíblia te dá diretrizes para isso. Então, nós temos o Evangelho, as epístolas do Novo Testamento, que na autoridade de palavra de Deus chegam até nós como ensino, e nós devemos passá-lo à igreja. Você que é pai, você que é homem e marido, você é o responsável pelo conteúdo doutrinário da sua casa. Não é o pastor da igreja, mas prioritariamente você. E Deus vai cobrar isso de você. Estou gravando essa mensagem, né? Esse vídeo. Hoje, dia 31 de agosto de 2020. Ontem, o pastor Helder Cardim pregou aqui na Nova Aliança sobre os deveres da mulher e do marido, e ele esclareceu isso. Deus não vai cobrar de um o que é responsabilidade do outro. E ele vai cobrar de você, marido, que ensine a sua família a pensar biblicamente, inclusive de inúmeras formas. E a igreja está aqui para te ajudar, te capacitar, te munir de recursos para que você possa fazer isso bem. E se é para obedecer a todas as coisas, isso significa que cristãos aprenderão na Bíblia como influenciar o governo de forma positiva. Como nós vimos com Daniel, com José, com Esther, João Batista. Não acabou bem para ele, mas ele influenciou de maneira positiva, falando a palavra de Deus e orientando aqueles que queriam se consertar com Deus a abandonarem o pecado, os crimes. E ele apontou o pecado. Isso é uma das funções proféticas daqueles que servem e temem a Deus. E entender a respeito do governo civil é importante. O ativismo político cristão traz algum benefício espiritual? Uma pergunta que está na página 61 do livro. A resposta resumida é: se faz parte daquilo que nos ensina nas Escrituras, então é evidente que traz benefícios espirituais, porque agrada a Deus. Porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos. 1 João 5:3. Portanto, seguir os mandamentos de Deus a respeito do governo é uma das formas de mostrar amor por ele. Então, existe erro quando nós nos posicionamos politicamente de uma maneira contrária, né? Essa visão restrita do Evangelho do Reino de Deus é negativa. O Evangelho todo inclui uma transformação da sociedade. Como nós já falamos na aula introdutória, cristãos se posicionaram contra a venda de escravos e contra o sistema, né, de todo um conjunto econômico, político, social que se beneficiava a partir da escravidão. Martin Luther King, um pastor batista americano, negro, lutando contra a segregação. Cristãos que lutaram contra a segregação na África do Sul. Então, aquela região norte da África, né, que sofreu tanto com o apartheid, né? Pessoas que tinham que viver separadas. Nasceram no mesmo país, mas é como se fossem classes de pessoas distintas por causa da cor ou da sua herança étnica. E um esclarecimento aqui bem rápido, né? Meus irmãos, não existe raças. Esse conceito de raças, ele não é
bíblico. Por mais que tenham algumas traduções que usem esse conceito, o termo é muito mais sociológico e foi, né, resgatado há pouco tempo por grupos. Falar assim, é racismo. Ora, nós somos uma raça, a raça humana. O que existem? Etnias, grupos com características específicas. Brancos, pardos, negros, amarelos, alto, baixo, gordo, magro, enfim. Existem grupos específicos. E aqui no Brasil a gente experimenta uma mistura incrível, né? Uma bela mistura de pessoas com características europeias, indígenas, africanas, enfim. Então o conceito de raça ele não existe, porque só existe raça humana quando estamos falando, né, dessas questões. O que existe é um preconceito étnico, preconceito social. Então, é importante que a gente saiba diferenciar isso, né? Até no site Voltemos ao Evangelho, há um tempo atrás, o pastor Wood Balcom, não sei como é que pronuncia exatamente, ele tem uma mensagem falando sobre isso. E ele é um pastor negro, numa igreja multiétnica. E ele fala que não existe essa questão de raças, porque a raça é humana. Agora, existem etnias e cores e características, né, físicas. E isso tem tudo a ver com o fato de que Deus deixa os cristãos na terra tanto para evangelizar como para fazer o bem a outros, independente da sua etnia. E como existem etnias que sofrem, como em 1890, se não me engano, ou até 1890, pelo menos até 1850 é certeza. E hoje existem em alguns lugares, infelizmente. Na Índia, a prática de queimar mulheres vivas quando o marido morria, porque era uma espécie de bem, a mulher era vista como um bem, ela só foi suplantada por missionários cristãos que trabalharam contra isso. Né? O infanticídio, o aborto que acontecia também desde o Império Romano, ele é barrado com uma ação positiva na política de cristãos. Então eles não só se preocuparam em evangelizar, mas eles pensaram, ora, Deus odeia o assassinato, Deus rejeita essa postura injusta com crianças abandonadas, Deus rejeita essa postura de uma sociedade construída tratando a mulher como um objeto. Então o cristianismo é a religião, né, que providencia, arregimenta pessoas para lutarem em prol desses movimentos que melhoram a dignidade humana e a elevam, né, lutando por uma mudança. Então a gente tem que evangelizar e tem que fazer o bem também. Se eu sei que há um criminoso atacando pessoas e eu posso de fato prendê-lo ou ajudar a polícia a prender e eu não faço nada, eu não posso estar em paz com Deus. Eu não posso ficar tranquilo, Deus, eu não, né, eu tô orando por isso e tal. Não, pessoas vão continuar sofrendo e eu não vou fazer nada, e isso não é amor. Mas se eu posso, de alguma forma, contribuir para que aqueles que fazem o mal sejam punidos, eu estou preservando vidas, eu estou impedindo que pessoas sofram injustamente. E continuo pregando o evangelho e ajudando os outros. E encorajando outras pessoas a desenvolverem virtudes, né? A igreja tem uma função na sociedade de desenvolver pessoas virtuosas e entregá-las, né? Plantá-las em várias áreas da sociedade, para que essas pessoas com esse caráter e essa mentalidade possam dar exemplo ali, evangelizar e influenciar, inclusive no ambiente jurídico, político, filosófico, cultural, nas mais diversas áreas. Não existe uma área que Deus fala, não, larga essa daí, igual às vezes nós tratamos política.
Deus instituiu tanto a igreja como o governo para refrear o mal. Então, é justamente esse o ponto de importância. Se o evangelho transforma o coração daquela pessoa e ela começa... o histórico que nós temos, né, que nós percebemos. Existe uma primeira geração de cristãos, né? Ele era um alcoólatra, ele brigava com a esposa, vivia sozinho, não se relacionava bem, ou tinha várias parceiras ou parceiros, né? Vou dar o exemplo de um homem aqui. E aí Cristo o salva, ele encontra uma sociedade, né, uma comunidade para fazer parte, ele começa a se relacionar, ele começa a ler, que a Bíblia é um livro, então ele começa a ler, ele começa a se desenvolver intelectualmente, o dinheiro que ele gastava em vícios, ele para de gastar, ele aprende que ele precisa construir uma família, porque essa família é uma das manifestações da glória de Deus. Ele aprende que ele precisa respeitar mulheres, então ele não vai abusar delas, ele não vai usá-las, ele não vai agir de maneira desrespeitosa. Isso é um testemunho que vai se desenvolvendo. Conforme o tempo passa, ele aprende a viver uma vida simples, ele guarda dinheiro, ele se casa. Muitas pessoas se casam, é o mais comum, né, e natural, mas tem pessoas que não, e não tem problema nenhum em relação a isso. Se Deus te chamou, fique como Deus te chamou, tenha convicção disso. E aí ele casa, e essa segunda geração de filhos já nasce sem toda essa tensão de drogas, de bebida, de dívidas, já nasce numa vida mais estabilizada. Estatisticamente, esses filhos vão ter uma estrutura emocional, intelectual e social muito melhor do que os seus pais tiveram. Vão ter a oportunidade de fazer uma faculdade, de se desenvolver economicamente, culturalmente. Então pensa numa terceira geração. É isso que nós vemos muitas vezes. Isso refreia o mal de muitas formas. Isso manifesta a glória de Deus, isso é bom nos termos de Deus. Agora, o governo também existe para refrear o mal. Então vamos supor que essa pessoa não seja convertida, ela cometeu um crime. Mandá-la para a cadeia é proteger a sociedade que não cometeu crimes, para que essa pessoa não possa continuar a cometer crimes. Por isso que a impunidade é tão negativa. Ela providencia um ambiente onde o crime compensa. Seja o crime de colarinho branco, de políticos corruptos que usam terno, gravata e mexem com milhões, seja um traficante que mexe com milhares e que de várias formas cada um se arruína e arruína a vida de muitas pessoas. Então, no mínimo, a cadeia, a reclusão, né, serve para tirar esse homem, essa mulher, esse indivíduo que se tornou um risco para a sociedade. E assim impede com que ele cometa mais crimes. Agora o debate de como nós podemos ajudar essa pessoa para que ela de fato mude e tenha alguma oportunidade de viver uma vida diferente, como nós vamos reintegrá-la à sociedade de uma maneira positiva. É um grande problema ex-presidiários que querem mudar de vida, mas não conseguem emprego. Eles estão lidando com as consequências. Mas será que nós não podemos, de alguma forma, ajudá-los? Será que nós, como cristãos, empresários, enfim, será que nós não podemos exercer misericórdia? Então fica aí algumas maneiras que a igreja e o Estado usam, né, contribuem para restringir o mal. Quando a igreja diz não e ataca o pecado e fala não é esse o padrão, ela está restringindo o mal. Não só os pecados sociais, mas os pecados morais também. E nós nos posicionamos contra e dizemos não é assim. Nós lançamos uma luz na sociedade. E aí nós podemos estabelecer um parâmetro
de bom e mal, de certo e errado, que o próprio cristianismo mostra. Ele mostra aqui, na página 62, uma situação interessante que eu não sei se você já parou para pensar. Mas pensa na diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Pega aí, às vezes você não sabe nada sobre Coreia do Sul e do Norte, vai lá, pausa essa aula aí agora, digita lá no Google, Coreia do Sul, lê, Índice de Desenvolvimento Humano, território, PIB, pontos turísticos, enfim. Aí depois você vai, tá, beleza. Vai lá, abre outra aba no seu navegador, Coreia do Norte. Índice de Desenvolvimento Humano, as principais informações, pontos turísticos. Você vai se surpreender, porque é gritante a diferença. E aí, uma política faz diferença para o cristianismo, por quê? Pelo ponto que ele coloca aqui. Embora o governo ditatorial e opressor da Coreia do Norte, e eu espero que ninguém tenha dúvida que é ditatorial e opressor, com base nas divulgações que nós temos aí, e são abundantes na internet, inclusive missionários que são mortos e vão e têm a sua liberdade limitada, eles vão para campos de trabalhos forçados e são mortos, e eles só iam falar sobre Jesus. Então eles se encontram, né? E embora o governo ditatorial e opressor da Coreia do Norte não detenha completamente a propagação da palavra, sua perseguição intensa cria empecilhos de forma que milhões de norte-coreanos nascem, vivem, não importa quanto tempo, e morrem, às vezes sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E parece absurdo para mim e para você que ouvimos com tanta facilidade, inclusive muita porcaria dita em nome de Deus. Porém, imagina aqueles que não ouvem. Fora que, além de não poderem receber o evangelho, a Coreia do Norte não envia missionário a outras partes do mundo. Ela não faz parte da grande obra de Deus no mundo. Olha que situação triste e difícil. Além deles viverem em trevas sem a luz do evangelho, por uma questão política que influencia, limitando ou não, a entrada de pregadores do evangelho, a instituição de igrejas lá, eles não podem contribuir com outros lugares. Em contrapartida, na Coreia do Sul, o governo proporciona liberdade, a igreja cresce, prospera e envia missionários ao mundo inteiro. Então, nesses lugares que são guiados por ditadores e tem uma política que rejeita o evangelho, as pessoas sofrem e é uma questão política. Como nós poderíamos fazer bem e como poderia ser bom se de alguma forma cristãos pudessem influenciar beneficamente a política nesses lugares? E olha que interessante o que Paulo chama os cristãos a orarem em 1 Timóteo 2,2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Então, aqueles que querem viver uma vida piedosa, santa e honesta, não deveriam ter que temer. Mas em regimes como esse, ditatoriais, que lutam contra o evangelho, você ter a Bíblia, ser pego andando com ela, é um crime. A gente não pode achar isso normal. Isso não é normal. Um bom governo ajuda o povo a ter uma vida tranquila e não o atrapalha a viver uma vida de piedade, enquanto um mau governo impede que isso aconteça. Cristãos têm exercido influência positiva sobre governos ao longo da história, isso daí eu já falei. Se você pensar no movimento aqui, né, de que a igreja ela é chamada para pregar o evangelho, mas nós podemos, através da igreja, em classes como essa, discutir sobre política, aprender sobre e aplicar o evangelho às áreas da nossa vida. Nós não vamos trocar a pregação da palavra que acontece domingo ou no grupo pequeno por um livro sobre política.
Mas nós vamos sim introduzir e encorajar os cristãos a pensarem, para pegar todo aquele conteúdo que ele aprende sobre o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, o arrependimento e fé no Evangelho, o amor ao próximo, e pensar como isso se conecta com o todo da palavra. Tem um outro trecho que eu quero destacar antes de encerrar esse ponto, que diz assim: eu devo me empenhar em favor do bem do meu próximo em todos os âmbitos da sociedade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo significa que devo me empenhar em favor de boas leis para proteger as crianças que ainda não nasceram, devo me empenhar em favor de boas leis para proteger casamentos e famílias, devo me empenhar em favor de boas leis para proteger as crianças das influências morais corruptas que desejam usar as salas de aula para ensinar que todo tipo de experiência sexual fora do casamento é válida e que não há nada errado com pornografia ou com os delírios da mente de qualquer pessoa. E enfiar isso na cabeça dessas crianças ou desses adolescentes e deturpar a visão que eles têm de mundo. Então nós devemos sim manifestar esse amor através de a defesa dos valores que não sejam contrários à palavra de Deus. Eu não vou pegar uma Bíblia e sair falando para cada político, é isso daqui que você tem que fazer. Não, mas existem muitas formas legais de construir uma mentalidade que não seja contrária ao Evangelho. Um linguajar jurídico. Os direitos humanos saíram da onde, vocês acham? Da Bíblia. Nosso direito à vida parte da onde? Da dignidade do ser humano como criatura, imagem e semelhança de Deus. Então, eu vou sentar aqui rapidamente, né? Em 375 depois de Cristo, página 67 do livro, né? Influência cristã foram os responsáveis pela lei contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano, 374 depois de Cristo. Lutas brutais até a morte, na qual milhares de gladiadores morriam em 404 depois de Cristo. Contra a pena cruel de marcar com ferro em brasa o rosto de criminosos, em 315 depois de Cristo. Influência em realização de reformas nas prisões, como a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino, 361 depois de Cristo. Fim da prática de sacrifícios humanos entre os irlandeses, prussianos e lituanos, bem como entre outras nações, na criação de leis contra a pedofilia, na criação de leis que davam direito de propriedade e conferiam outras proteções às mulheres, na proibição da poligamia, ainda praticada hoje em alguns países, na proibição de queimar mulheres vivas da Índia, 1829, eu tinha falado até 1850, eu me enganei, 1829 isso foi promulgado legalmente naquele país. E por aí vai, a gente tem muito conteúdo aqui que fala sobre as inspirações e manifestações positivas que o cristianismo fez. Agora, é claro que não acaba aí. Nós temos a quinta visão. A igreja deve se dedicar à política e não à evangelização. Eu acho que nenhum líder evangélico respeitável, bíblico, fala isso. Sabe, eu acho que não é muito comum. Existem alguns movimentos liberais que abandonaram o evangelho e as verdades bíblicas que defendem essas coisas. Falam, não vamos falar sobre essas coisas de pecado, não. Vamos criar um ambiente legal para as pessoas fazerem parte e mudando tudo, mudando a escola, mudando a política, aí a gente vai resolver todos os problemas da nossa sociedade. É bem comum esse tipo de coisa, né?
A ênfase do evangelho social do final do século XIX, início do século XX, com suas campanhas para que a igreja trabalhasse para acabar com a pobreza, as favelas, o crime e outros males sociais, se perde algumas vezes. E aí a gente perde o evangelho. Porque não são só os pobres que precisam do evangelho, mas todos. Não são só adultos em condição de risco, mas crianças, adolescentes e idosos também. Todos precisam do evangelho. Pessoas ricas precisam do evangelho. Todo perdido precisa do evangelho. Então, uma preocupação desproporcional que coloca o evangelho de lado e coloca a ação social como alvo da igreja, ela se torna inimiga daquilo que Deus deixa claro na palavra e deve se tornar inimiga para todos os cristãos. E algumas dessas obras davam pouca ênfase dessas pregações, desses movimentos. A necessidade de cada pessoa crer em Cristo como Salvador e a necessidade de proclamar a Bíblia toda como palavra de Deus. A igreja deveria tentar mudar as leis e a cultura e não enfatizar a evangelização. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. Às vezes a gente pensa, não, eu quero me envolver com ação social. Esse negócio de, sei lá, sair à rua e falar do evangelho não rola. Ou falar do evangelho na minha família. Peraí. Se você está muito preocupado com esse amor ao próximo, mas não com a alma dele, que vai queimar no inferno sem Cristo, tem alguma coisa errada com essa preocupação. Ela pode ser legítima. A gente vai dar comida, a gente vai ajudar, mas a gente vai pregar o evangelho para que essa pessoa tenha o maior problema dela, que é a condenação debaixo da ira de Deus, resolvida. Para que essa pessoa tenha alegria de vida. Não para que ela dependa de mim ou de outro, mas para que ela tenha bons motivos para querer se cuidar e viver. Então, mudanças autênticas e duradouras em uma nação só ocorrerão se o coração das pessoas mudar, para que procurem fazer o bem e o mal. Se a mente das pessoas mudar, para que suas convicções morais, aquilo que é certo, errado, bom, mal, se alinhem de modo próximo aos padrões morais de Deus descritos na Bíblia, e se as leis mudarem para que incentivem de modo mais direto, mais claro, a boa conduta e castiguem a conduta errada, isso tudo vai beneficiar o terreno e a sociedade em que nós vivemos. Se dá por meio da evangelização pessoal e do poder do Evangelho de Cristo essas mudanças. Se dá por meio do ensino pessoal e do diálogo e debate público. Cristãos que têm conteúdo para debater academicamente. E aqui eu quero fazer uma indicação de um vídeo falando sobre filosofia, para quem gosta de filosofia, que o pastor Jonas Madureira tem com Luiz Felipe Pondé, que ele fala sobre a visão dele como cristão. Eu vou colocar o link aí, aqui em cima provavelmente, e você pode clicar e assistir depois. Ela não é muito longa, mas ele apresenta numa linguagem filosófica porque ele é cristão e o tempo todo apontando para Cristo e para a necessidade que o homem tem de Cristo. Ele está falando como filósofo que ele é. Você é o quê? É um médico, é um fisioterapeuta, é um administrador de empresa, é um profissional. Deus te chama para a área que você está. Você viver o evangelho, falar, comunicar. Se dá por meio do envolvimento político dos cristãos. Não vote em pessoas que rejeitam a Bíblia, que desprezam os valores cristãos, que atacam o cristianismo e aquilo que é mais válido, mais básico da questão que o cristianismo propõe, da vida, da dignidade do ser humano, da defesa daqueles que são mais fracos. Mas não se venda qualquer pessoa que fala que está defendendo os mais fracos também e pode estar se beneficiando deles. Avalie, pense. É muito
absurdo pensar que um cristão que ama a Deus e ama a Bíblia vai votar em alguém que joga a Bíblia longe, põe fogo e diz isso é uma porcaria, é um mito, isso é o mal da sociedade, isso é incoerência. Mas não é todo aquele que vai pôr a Bíblia debaixo do braço e ir em alguma igreja que deve obter seu voto também. Você precisa votar com sabedoria. Você precisa pensar como eu prego o evangelho, como eu me dedico, como eu oro por isso, pelos governantes, por aqueles que Deus chamou, e oro para Deus levantar, assim como eu oro para Deus levantar missionários e pastores, que Ele levante pessoas na esfera pública, jurídica, acadêmica, para que honre o nome dele e para que reverta o mal, o apodrecimento que nós temos visto na nossa sociedade. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a viver de modo que o agrade. Pensar é difícil, mas nós precisamos ler, orar e pensar. E perguntar para Deus, Deus, como o Senhor quer que eu me envolva nesse processo? Então nós encerramos aí as 5 visões, equivocadas a respeito do cristianismo e da política. E nós cremos que a partir de agora nós vamos caminhar de uma maneira mais positiva a respeito de como nós podemos fazer alguma coisa, no âmbito público. E a partir da página 77, quem vai dar é o Guilherme Alves, o nosso missionário, uma solução melhor, influência cristã expressiva sobre o governo. Então a próxima aula vai ser com ele. Nós queremos que você continue, persista, assiste o vídeo picadinho, se tiver muito comprido, você tem tempo aí, 10 minutos aqui, 15 ali, anota, tal, vai estudando, nós cremos que você vai ser muito edificado no final, a partir desse conhecimento que é a palavra de Deus para mim e para você. Mas acima de tudo, se você não é cristão e está vendo isso, se arrependa de viver esse estilo de vida que rejeita Deus. Pare de desprezar o ar que Ele te dá, a vida, a família. Ele te dá a vida, Ele tem te sustentado. E se você não é cristão, se arrependa. Entre em contato conosco se você quer entender mais sobre cristianismo, se a sua alma tá perturbada, se você tem vivido e se desesperado por não ver sentido. Acima de tudo, se dobre ao único rei. Nenhum governo, nenhum reino, nenhum estado-nação vai resolver o problema da fome da sua alma, o problema do seu amor ao pecado, mas Jesus Cristo pode. Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós e Ele vai cuidar de você, que vai se dobrar a Ele. E nós oramos para que todos sejamos fortalecidos e edificados em nome de Jesus, para que a glória dele resplandeça em nós e a partir de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.